Será que o Corinthians está diante de uma das decisões mais importantes dos últimos tempos? Porque de um lado existe um patrocinador disposto a colocar 5 milhões por ano para ajudar na permanência do Memphis Depay. Do outro, o Corinthians precisa de dinheiro para resolver problemas urgentes com o próprio elenco antes mesmo de pensar em reforços. E o mais curioso dessa história é que a proposta foi formalizada, mas, segundo as informações, o clube ainda não havia respondido. Isso abre uma pergunta ainda maior. Se o dinheiro está sendo oferecido, por que o Corinthians não resolve logo essa situação? Fica comigo porque essa história envolve Memphis, a diretoria, os bastidores e até o futuro do elenco. E se você é Corinthians, já deixa o like porque hoje tem muita coisa para entender. Vamos começar pelo ponto que mais chama atenção. A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, sinalizou que poderia colocar 5 milhões por ano para ajudar na manutenção do Memphis. A proposta, segundo o relato apresentado, acabou sendo formalizada e entregue ao presidente Osmar Stabile. Só que existe um detalhe difícil de ignorar. Até a tarde da quinta-feira, quase 24 horas depois da formalização, ninguém do Corinthians havia respondido à oferta. E isso acontece justamente no momento em que o Corinthians precisa desesperadamente organizar as contas. Porque não estamos falando apenas de trazer jogador. Estamos falando de conseguir colocar a casa em ordem. E é aí que a situação começa a ficar mais complicada. Segundo informações, o Corinthians calcula aproximadamente 10 milhões de reais em direitos de imagem atrasados e mais cerca de 3 milhões de reais em premiações. Ou seja, o clube estaria falando de algo próximo de 15 milhões de reais necessários para ajudar a situação do elenco mais confortável. E só depois disso o Corinthians se sentiria à vontade, em condições, para olhar para o mercado. Então, perceba a dimensão do problema. O clube não está simplesmente decidindo se quer ou não manter o Memphis. Existe uma questão financeira por trás de tudo. Mas, fiel, já que estamos falando de história e de quem marcou o Corinthians, deixa eu te mostrar uma coisa. A camisa Corinthians Retrô Basílio 1977, masculina, oficial, é para quem conhece o peso da camisa do Timão e sabe o significado de vestir um pedaço dessa história. Se você curte esse tipo de manto, confira a camisa e garanta a sua enquanto estiver disponível. Porque história não se esquece, ídolos não se esquecem. E quem é Corinthians, veste Corinthians. Agora voltando a essa história, porque o problema financeiro do Timão vai muito além do Memphis. Existe um episódio envolvendo Matias Rojas que ajuda a entender por que o Corinthians chegou a uma situação tão delicada. Segundo o relato apresentado, quando Augusto Melo assumiu a presidência, o discurso era de recuperar a credibilidade do clube. Naquele momento, representantes de Rojas procuraram o Corinthians por causa de pagamentos atrasados. A ideia era rescindir o contrato, receber o que estava pendente e seguir outro caminho. Mas o clube teria pedido para o jogador permanecer. Então foi feito um acordo. Se o Corinthians atrasasse um mês de pagamento, poderia haver uma cobrança judicial de todo o valor restante do contrato. E o problema apareceu logo no primeiro mês. O pagamento não aconteceu. Rojas notificou o Corinthians e a situação acabou chegando à justiça. E existe um detalhe nessa história que chama ainda mais atenção. Segundo o relato, o Corinthians teria procurado pessoas ligadas ao clube para conseguir dinheiro e resolver aquela pendência. Uma dessas pessoas teria sido Sérgio Janikian, ex-diretor de futebol. O valor pedido teria ficado na casa de 1,6 milhão a 1,7 milhão de reais. A ajuda teria sido oferecida, mas ainda segundo o relato, o dinheiro acabou não sendo utilizado depois de um desentendimento entre Augusto Melo e Sérgio Janikian. Resultado, a dívida seguiu o caminho judicial e o Corinthians posteriormente precisou arcar com valores elevados relacionados ao contrato de Rojas. E é justamente esse tipo de passado que ajuda a explicar por que hoje o clube está tendo tanta dificuldade para respirar financeiramente. Porque enquanto o Corinthians tenta resolver as dívidas, existe uma pergunta que a Fiel está fazendo. E se Memphis realmente sair? Quem vem para o lugar dele? Essa é uma questão importante, porque segundo relatos, Memphis demonstraria preferência para continuar no Brasil, especificamente no Corinthians. Só que o cenário não depende apenas da vontade do jogador, depende do Corinthians também.
e principalmente da capacidade financeira do clube. Se o Timão precisa primeiro resolver cerca de 15 milhões de reais em pendências com o elenco, fica muito mais difícil pensar em uma contratação de impacto. E é por isso que a discussão sobre Memphis acaba levando diretamente ao mercado da bola. O Corinthians pode até querer reforços, mas antes precisa pagar as contas. E aí surge outro detalhe que sempre volta quando o Corinthians enfrenta uma crise desse tamanho. Por que o Corinthians não vira SAF? A resposta apresentada é direta. Existe resistência porque a transformação em SAF mudaria completamente o poder de quem hoje participa da administração do clube. Conselheiros e dirigentes perderiam boa parte da influência que possuem atualmente, e esse seria um dos principais motivos para a resistência. Outros clubes brasileiros só aceitaram esse caminho depois de chegarem a situações financeiras extremamente complicadas. Botafogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro são citados como exemplos, mas existe uma diferença importante. A SAF não aparece como solução automática, ela seria uma mudança estrutural, e o Corinthians teria que decidir se está disposto a abrir mão do modelo atual para tentar construir outro futuro. Enquanto isso acontece, Memphis continua sendo uma peça central dessa história. Existe a possibilidade de outros mercados aparecerem, mas a informação apresentada é que o jogador teria preferência por permanecer no Brasil, e especificamente no Corinthians. Só que existe uma contradição aqui. O jogador quer ficar, existe patrocinador disposto a ajudar, mas o Corinthians precisa organizar as finanças antes de tomar uma decisão. E é justamente isso que torna os próximos dias tão importantes. Porque se o clube não resolver a parte financeira, não será apenas Memphis que estará em discussão. O planejamento inteiro do elenco pode ser afetado. E quando você pensa que a história já tem problema suficiente, aparece Rodrigo Garro. Segundo informações dos bastidores, o argentino teria comunicado aos líderes do elenco que pretende pedir novamente a camisa 10 do Corinthians. Garro utiliza a 10 antes da chegada de Memphis. Com a chegada do holandês, passou a vestir a camisa 8. Agora, com a saída de Memphis sendo discutida, Garro estaria decidido a recuperar o número. Mas existe uma estratégia por trás disso. Ele teria sido orientado a escolher o momento certo para fazer o pedido publicamente. Porque imagina a situação. Se o Corinthians perde e o ambiente está pesado, não seria o momento ideal para discutir camisa 10. Mas se o time estiver vencendo e vivendo uma fase positiva, o cenário muda completamente. E aí podemos ter uma nova imagem importante para o Corinthians. Rodrigo Garro novamente com a camisa 10. Agora fica a pergunta para você, fiel. O Corinthians deveria aceitar a ajuda de patrocinadores para tentar manter Memphis ou deveria priorizar completamente o pagamento das dívidas do elenco? E mais, você gostaria de ver o Garro novamente com a camisa 10? Quero saber a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no Timão em Foco, ativa o sininho porque os próximos movimentos dessa história podem mudar completamente o planejamento do Corinthians. E se você quer apoiar o canal, tem o QR Code na tela e a chave Pix que está na descrição. Os produtos oficiais do Corinthians também estão disponíveis na descrição e no comentário fixado. Agora é esperar os próximos capítulos, porque no Corinthians, quando parece que a história chegou ao fim, é justamente aí que começa a próxima. Um abraço fiel e até o próximo vídeo. Tchau!